brigadista também tem que conhecer as técnicas de abandono de área, conhecer as rotas de fuga do estabelecimento conforme a planta e aonde são os pontos de encontro da edificação. No plano de emergência, ele já tem esses pontos pré-determinados pela equipe, onde foi feita uma análise do melhor local onde esses pacientes, população ou até próprio os brigadistas vão se encontrar. Dentro da edificação, ela já tem pré-estabelecido aonde são os pontos de saída, seriam os pontos de evacuação em caso de um sinistro, qual que é a melhor rota para ser esclarecida. Porém, o brigadista é ideal ele estar executando uma ação junto à população na hora de estar orientando qual que é a melhor rota de fuga a ser estabelecida, porque às vezes o pessoal vai querer sair para a rota principal e a rota principal que está obstruída, tendo que ser feitas rotas secundárias conforme descrito no plano de emergência. O brigadista, na hora do abandono, ele tem que seguir algumas técnicas. Ele normalmente tem que se manter a calma para poder oferecer calma aos colaboradores que estão na instituição sendo evacuados. Para isso, mantenha sempre a calma, evite acidentes no fluxo, para não ter nenhum pânico e nenhuma correria e tropeços ao longo do percurso. Solicite ao pessoal desligar equipamentos elétricos, pegar somente os pertences pessoais, os de mão, não precisa pegar todos os materiais do seu, só pega o que está mais fácil. Dirigir ao local pré-determinado no plano de emergência, sem correr e sem empurrar, não gritar e não fazer algazarra. Quando não for funcionário, explique o que está ocorrendo, leve ele para uma fila e coloque à sua frente. Sabendo de algum funcionário tenha faltado ou saído do estabelecimento, avise o pessoal da brigada para não ter que ficar procurando o indivíduo nessa situação. Procurar andar pelo corredor, rampa ou escada pelo lado externo da edificação, ou seja, deixando uma via dupla. Você vai andar pelo lado direito e o pessoal que vai entrar para o combate do lado esquerdo, como se fosse numa via de trânsito normal. Ande sempre em fila indiana, mantendo uma distância segura do colega adiante, normalmente de um braço, para não ter tropeço em caso de um congestionamento na fila e não ter tropeços das pessoas. Serenidade é fundamental, evite barulho desnecessário, gritaria, desespero, toda essa situação provoca mais desespero, então mantenha-se sempre a calma. Nunca se tranque em salas, oriente as pessoas não se trancarem nos sanitários ou banheiros. Nunca tire as roupas, pois as mesas estarão protegendo você do calor irradiado pelas chamas. Durante a execução de abandono, não fume. Nunca voltar para apanhar objetos ou sair do lugar. Feche as portas e janelas sem trancá-las. Não ficar na frente de pessoas em pânico. Se não puder acalmar, evite-as. Obedecendo à orientação da brigada de abandono, você estará seguro e salvo. Siga e respeite. Não se afastar dos outros e não parar nos andares. Leve consigo os visitantes que estiverem ao seu local de trabalho, visto que eles não conhecem o local, não sabem onde é a saída mais próxima. Sapato de salto alto deve ser retirado a fim de evitar tropeços desnecessários, tendo lesões mais graves. Não acender ou apagar luzes, principalmente se sentir cheiro de gás. O risco de acender esses materiais pode fazer um ponto de ignição, vindo a fazer um incêndio, uma combustão ou explosão no local. Deixar ruas e estradas livres para a ação dos bombeiros e pessoal do socorro médico. Dirigir para o local pré-determinado na planta de forma segura. Nunca utilizar elevador. Elevador, em caso de emergência, ele pode ter secção da energia elétrica e você pode ficar preso dentro do elevador. Procurar sempre descer em caso de incêndio, nunca subir. Em caso de situação extrema, não retirar as roupas, procurar molhá-las. Tá? Proteger a respiração com lenço molhado a fim de fazer a filtragem dos produtos dos gases inflamáveis ou gases tóxicos da combustão de incêndio. Em caso de fumaça, manter-se mais próximo ao chão para evitar a aspiração desses materiais. Ao abrir uma porta, verificar se ela não está quente e abrir vagarosamente. Se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água e solicitar ajuda com barulhos, bater em tubulações e já em paredes para poder chamar a atenção da brigada. Todos os servidores, independente do cargo que ocupam, devem seguir orientações da brigada. A brigada tem um conhecimento um pouco mais amplo e um pouco mais técnico para fazer a evacuação do local.
Ao chegar ao ponto de encontro de concentração pré-determinado na planta, mantenha-se em ordem devidamente disciplinado. Não vá embora porque a situação pode voltar à normalidade. Somente retorne ao seu trabalho após liberação do pessoal do bombeiro ou do coordenador da brigada da sua instituição. Alguns processos de identificação da brigada é utilizado, como bonés, roupas, broches ou até locais de painéis que têm a identificação com foto e o nome do brigadista do setor. A brigada de incêndio vai atuar bastante no processo de prevenção, visto que ela tem que fundamental importância no seu processo de prevenção. Então, quando avaliar alguma situação que pode oferecer risco iminente a alguma pessoa, como alguém fazendo uma manutenção onde não tem conhecimento técnico ou material para isso, onde ele pode fazer um risco de choque elétrico, e esse choque elétrico desprender algumas faíscas e fazer a ignição inicial do princípio de incêndio. Outras situações bem características vistas nos estabelecimentos são a utilização de benjamins, os famosos T's, em grande quantidade, colocando vários maquinários de várias temperaturas e amperagem diferentes, puxando uma determinada carga elétrica, podendo esse material entrar em curto e iniciar um processo de incêndio. Outra situação acontece com o pessoal desatento, onde eles utilizam do vício, ou cigarro, e vão em locais onde não é apropriado para o uso, onde tem já sinalizações de segurança, onde é proibido a utilização de fumo ou fonte de ignição, principalmente em materiais próximos em gases combustível ou líquido combustível, onde esse pessoal ele pode estar descartando o material impropriamente, deixando ele passível de iniciar uma fonte de ignição no material combustível próximo. Outra forma de prevenção que a gente pode estar orientando seria o armazenamento adequado de materiais sólidos e líquidos combustíveis na instituição, onde você pode estar tendo um armazenamento mais apropriado, onde a área está de risco. E não está misturando muitos produtos, porque algumas interações de alguns produtos podem fazer na ignição processo também de combustão e explosão. Nos estabelecimentos, principalmente no plano de emergência, já existe pré-determinadas pessoas com mobilidade reduzida, onde eles têm uma deficiência quanto física, auditiva ou visual, que pode fazer uma interrupção, uma dificuldade numa área de abandono, ou até mesmo não saber nem se está no processo de emergência. Conheça essas pessoas que estão no estabelecimento, saiba qual setor que ele trabalha, para em caso de uma evacuação, saber orientar esse pessoal. Porque eles têm uma demanda um pouco mais difícil, eles têm dificuldade para subir escada, descer rampa ou algo assim, ou também um processo visual, onde precisa de um auxílio para se locomover. E o pessoal que tem deficiência auditiva tem uma certa técnica para conversar e está sempre de frente para orientar essa pessoa. Também em alguns ambientes a gente tem pessoas com problema cirúrgico, gravidez, algumas situações, que ela está temporariamente com a mobilidade reduzida. Sabendo dessas pessoas dos setores, você pode descrever melhores técnicas para fazer a remoção dessas pessoas ou a movimentação. Caso for uma paciente que foi processo cirúrgico, está com gesso, não pode caminhar adequadamente, existem algumas técnicas para remoção rápida do local que a gente vai ver mais diante do curso. Também no plano de emergência, a gente tem algumas situações de risco na planta, um risco específico da instituição, como uma guarda de produto químico, ou uma guarda de produtos inflamáveis, ou guarda de materiais sólidos em grande quantidade. Conhecendo o risco específico na planta, você vai estar minimizando o risco de acidente e o risco de incêndio, caso você conheça o local. Se for uma área de armazenamento de produto inflamável, caso inicie uma combustão naquele local, você já sabe que tem muito material combustível e pode ser uma dificuldade tremenda para fazer o combate a incêndio. Finalizando agora esse módulo, a gente deixa uma frase que o incêndio começa quando falha a prevenção. A gente nunca quer que seja nesse ponto, onde a equipe da brigada tem que fazer um combate ao incêndio. A ideia é prevenir inicialmente, ver possíveis falhas para que não ocorra o processo de incêndio. Eu indico a leitura do livro. Alguns vídeos foram colocados nele para melhor entendimento de algumas situações. Eu agradeço a participação de todos até aqui. Até a próxima aula.